A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja bem-vindo ao canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, o lugar em que Deus nos deu para falar livremente do seu Evangelho. Por enquanto, livremente. Mas por que por enquanto? Porque futuramente você não terá essa liberdade. Aqueles que falam a verdade hoje já estão passando por certas dificuldades. Isso por causa da própria igreja protestante, que não quer aceitar a verdade. Entrou pelo caminho da prosperidade, da teologia da prosperidade, de todas as outras facilidades que a igreja colocou dentro dela, mas que não existe no reino de Deus. E quando você vai pregar a verdade, o povo não quer ouvir. E aí começa as rejeições. E é por causa dessas rejeições que Jesus foi morto, crucificado, que os apóstolos foram mortos e perseguidos por causa da verdade. Então nós que conhecemos o Evangelho e que temos a palavra da verdade, não podemos se omitir essas coisas. Deixa acontecer. O que importa é falar o que a Bíblia diz. Eu não tenho interesse nenhum em coisas dessa vida, senão que eu venha pregar o Evangelho. O meu interesse é pregar o Evangelho. O meu interesse é falar a verdade. O meu interesse é pregar a palavra de Deus. E o nosso assunto, acredito que um dos mais polêmicos da Bíblia, da palavra de Deus, que está de Gênesis a Apocalipse, e que os contradizentes e os acusadores de Moisés, de Paulo e de Jesus, e dos apóstolos de uma forma geral, porque eles acusam tudo, eles querem viver o que eles acham, eles querem fazer da Bíblia o que eles pensam, o que eles imaginam, o que um escritor escreveu lá, um livro de qualquer um teólogo, de qualquer um monge ou qualquer um pregador do passado, ou historiador, eles acham que a Bíblia é aquilo ali, porque eles precisam vender o livro. Eles comercializam, eles vivem disso, do comércio religioso. Essa é a vida deles. E aí, quando você vai tocar no assunto que é o mais polêmico, por conta disso, mas que é o que Cristo garante a salvação através do assunto, da palavra e dos mandamentos, porque são os mandamentos, queridos, os 10, não é só um, é os 10. Obedecer 1 e deixou 9, você está condenado. E se obedecer 9 e deixar 1, é a mesma coisa. Foi um pecado que o Adão cometeu, para o mundo está cheio de pecados. Tiago disse, multidão de pecado. Quando ele fala de resgatar o irmão que saiu do caminho do Senhor. Então, quando nós pegamos a Bíblia para observar esses assuntos, que é os 10 mandamentos, e nós começamos a olhar os mandamentos e fazer uma avaliação do que Cristo diz, e comparar a vida no Espírito com a vida humana, as leis divinas com as leis do mundo, nós podemos observar que toda a destruição que está na terra vem por causa da desobediência aos 10 mandamentos desde o Éden. E olha que Cristo batalhou, Cristo trabalhou, Cristo fez de tudo e continua fazendo, para ver se ele pudesse alcançar o povo na obediência aos mandamentos, mas não teve jeito. Fundou a igreja junto com seus 12 apóstolos, entregou nas mãos deles, com exceção do Judas que se matou, depois veio Paulo para o lugar dele, e continuou os 12 apóstolos na sua missão, ensinando, pregando e falando, até que foram mortos por causa da verdade, por causa dos mandamentos. E aí, passa os tempos, vêm as leis, os generais, os reis, vêm também os imperadores, implantam as suas leis, vem o papado romano, implanta as suas leis, e aí os mandamentos vai
fica para trás outra vez. Veio a reforma de Martim Lutero, ensina o que ele achou, o que ele pensou, o que ele alcançou com o seu próprio entendimento, usando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus, em pontos que é favorável, que são bons, mas no contexto geral tem muito a desejar. E ele aplica ali e os crentes aproveitam esse vácuo, aí, essa oportunidade que deixou Lutero, e eles seguem por esse princípio. E seguindo esse princípio, eles deixam os mandamentos todos para trás. Não que o Martim Lutero mandou eles deixar o mandamento, coisa nenhuma. Deixaram o que quiseram. Seguiram os seus próprios princípios. E hoje, os mandamentos estão totalmente fora por conta desses ensinamentos. Por isso, Deus deixou a porta aberta, permitiu que Satanás fizesse o que ele está fazendo, matando, roubando e destruindo. Por conta disso. Mas a igreja vai pagar. Os pregadores têm essa dívida com Deus e com todos os irmãos e com toda a humanidade, porque tiraram os mandamentos. No capítulo de número 20 de Êxodo, e no versículo 3 ele diz: não matarás. Esse é o versículo, esse é o mandamento de número 6 que nós estamos meditando. Nós meditamos em 5 mandamentos com esse. O quarto eu deixei por último. Por quê? Porque ele é mais extenso, é mais polêmico, então vamos deixar para depois, para darmos detalhe dentro da Bíblia do que é o sábado. Então, está dizendo aqui o Senhor: não matarás. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva, se você quiser, ir no canal, e deixe seus comentários, tá bom? Então, desculpe. Essa palavra não matar, como é que fica hoje? Enquanto eu estou falando aqui, nesse vídeo aqui, lendo esse texto aqui, sabe quantas pessoas é morta, assassinada pelo mundo afora? Irmãos, nós vemos aí, nesses 4 anos que nós tivemos aí, o armamento já era um perigo terrível antes, e agora, nesse período, ficou muito pior. Como é que nós queremos ter paz? Como é que nós queremos que uma nação quer ter controle da humanidade, do seu povo, dessa forma? Todo mundo armado. Como pode isso? Quem tem uma arma, não importa. Se eu comprasse uma arma, eu comprava com uma intenção. Não era nem de se defender. Eu teria um outro pensamento. Na maioria das pessoas são assim. Não são todos, não posso generalizar. Mas a maioria das pessoas são assim. Colocam a arma na sua mão, no seu poder, na sua casa, e ele já pensa diferente, já age diferente. Ele acha que com uma arma ele não leva desaforo para casa. Tudo o que ele faz é revidar por causa da arma que ele tem. Ele está no trânsito, se ele está com a arma, nós já sabemos o que pode acontecer. Se ele não gosta da mulher, ou se ele separa da mulher e não quer aquela casa contra, ele já tem uma arma, ele já sabe o que vai fazer. Esses crimes contra a vida em Cristo Jesus, contra Deus. E pessoas na igreja ainda defendem isso. Crentes defendendo isso, pastores morrendo para defender isso. É um absurdo. É um absurdo, irmãos. Como vocês podem acreditar que essa gente é pastor, que essa gente serve a Deus, que o Espírito Santo está com essa gente? Pelo amor de Cristo Jesus, que mundo vocês estão vivendo? Que espírito é o que vocês têm, igreja que se diz evangélica, protestante, neopentecostal, pentecostal, Assembleia, Paz e Vida, Renascer, Universal, Batista, todas elas, católica? Que espírito vocês têm para defender um negócio desse? É de Deus o espírito que vocês têm? Porque não pode ser. Não pode ser.
Jesus disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito em tudo quanto você for fazer. Para a vida do cristão é essa. Eu não vou falar sobre a cidade de refúgio hoje, onde Deus colocava, detinha as pessoas que tinham cometido crimes, tanto crimes com a culpa por ter sido culpado e matado, ou atingido por ignorância, ferido por ignorância mesmo, tanto aquele que matou também por legítima defesa, que é o que se chama hoje. Então, aquele que feriu por legítima defesa também iria ser preso. Também ia ser preso. Agora, depende dessa legítima defesa. Depende dessa legítima defesa. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que eu pego o meu carro aqui e entro na rodovia, meus documentos todos em dia. Hoje nós temos, graças a Deus, a lei do bafômetro. Foi muito boa essa lei. Então, eu não tenho nenhum perigo com isso. Pego o meu carro. A rodovia me permite ali 100 km por hora, 120. E eu estou a 120 por hora. De repente aparece um cidadão no meio da rodovia. Eu pego de cheio o rapaz e acabo matando. E agora? Eu tenho legítima defesa nisso aí? Ou não? Perante Deus, não estou falando perante os homens. Tudo que estou falando aqui é perante o que Deus diz. Qual é a minha defesa nisso aí? Qual é o livramento que Deus me dá nisso aí? Irmão, se isso acontecesse comigo, nesse carro ficava mais comigo. Eu vendi esse carro, eu perdi até a coragem de dirigir outra vez. Mas dali eu sairia livre e lamentando. Por quê? Porque que culpa tenho eu? Veja os documentos, veja as colocações que eu fiz e que o próprio trânsito nos oferece. Eu não estou embriagado, não bebi nada com álcool. Meus documentos todos em dias. A rodovia me permite, o limite de velocidade me permite os 120 por hora. Eu estou ali a 100, a 90. De repente, em cima de mim, aparece um cidadão. E aí? Tenho culpa eu disso? De jeito nenhum. E o que é legítima defesa e que nós consideramos que não é um crime para condenação, mas que perante Deus também é um crime para condenação. Por exemplo, a mulher que trai o marido, ou o marido que trai a mulher, e a mulher acha ela na cama com outro homem. Ela fere aquele homem. Ele agiu em legítima defesa, não foi? Foi em legítima defesa. Mas perante Deus não precisava matar. Isso aí era no olho por olho e no dente por dente. O olho por olho e dente por dente. Acabou. O que deve fazer? A punição teria que vir para os dois. Mas isso perante as autoridades. Só que é difícil, né? É difícil suportar. Mas isso é o que deve ser feito perante Deus. Matar nunca. Você não, cidadão. Você nenhum cidadão, nenhuma pessoa tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Você pode ser quem você for. Você pode tiver a autoridade que você tiver. Você não tem o direito de tirar a vida de alguém. Você tem o direito de se defender, sim. E isso você deve fazer. Por exemplo, um policial que está em serviço. De repente, um assassino, um ladrão, um bandido, aponta a arma para ele. Ele dá a voz, o cara aponta a arma para ele. O policial tem que se defender. Ele tem que se defender. Não tem jeito. É o trabalho dele, não adianta, ele tem que se defender. Tentou de outra forma, ele vai ter que se defender. É o trabalho dele, meu querido. Agora, precisamos observar todos os pontos da lei. E na lei divina é essa. Estou falando para você da lei divina, estou dando esses assuntos aqui porque entra
na defesa que Deus nos dá aqui no Evangelho, no mandamento, não matarás. Dá uma olhada comigo no capítulo de número 7. Deixa-me ver aqui, nas minhas anotações, não é o capítulo 7, é o capítulo de número 5, de Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 5, do livro de Segundo Reis. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus. Aqui é Landemano, o profeta Eliseu, o leproso Naamã, e o versículo de número 6. Segundo Reis 5, 6. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restitua da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então vejam aqui. Naamã, que era o servo do rei, estava enfermo, leproso. Todos nós sabemos desse fato, dessa realidade, desse acontecimento. Isso aqui não é história, é um fato, é uma realidade. Faz parte, podemos dizer, também da história do Evangelho. Então, não tinha cura, não tinha solução, não tinha saída, não tinha resposta. O homem ia morrer. A lepra estava corroendo tudo. Por fora, os trajes de comandante, as vestes do exército, ninguém via nada, assim como muitos crentes, né? Eu estou aqui sentado pregando e você está me vendo aí. Você está me vendo por fora. Mas aqui dentro, querido, só Deus vê. Você não anda comigo pelas ruas, você não sabe que hora que eu levanto, onde eu vou, o que eu fiz, o que eu faço. Você não sabe. Por isso você tem que observar o que a Bíblia diz, não o que diz o pregador, se não tiver dentro da Bíblia. Se ele tiver de acordo com a Bíblia, observe, leia e busque obedecer. Não ouve a qualquer um, ou vai dar ouvido a qualquer um, vai dar razão para qualquer um, vai obedecer a qualquer um. Os pastores arrumaram uns textos e uns pretextos. Um texto é uma forma de se defender. Hoje que ele diz: não me acuse, não toquei nos meus ungidos. Quem é ungido aí? Observa a Bíblia. Por isso eles fazem o que quer, pregam o que quer, e tu aceita tudo isso. Tu vai perecer se tu não observar a palavra de Deus e obedecê-la. Então, o rei aqui diz para o servo dele: vai lá, rei de Israel, leva uma carta, porque você já sabe da história de uma menina que era da linhagem de Israel, que vivia no palácio daquele rei, com aquele rei, e disse: oxalá, se o servo do meu Senhor estivesse lá em Israel, seria curado pelo profeta, que era Eliseu. Então, ele manda essa carta para o rei de Israel e pede para que o profeta faça o trabalho. Que o profeta impõe as mãos sobre o servo dele, Naamã, e repreenda a lepra.
Quando a carta chega nas mãos do rei, o rei, sem saber o que fazer, achava que tratava-se de uma perseguição, que o rei viria para acabar com o exército de Israel, com Israel. Se apavorou e disse: mas vem cá, essa carta está trazendo aqui a mim, ela está trazendo a ocasião do rei para vir nos destruir. Eu sou Deus agora para dar a vida? Eu sou Deus para tirar a vida? Olha aqui, meu querido. Quem dá a vida é Deus. E quem tira é Deus, não é você. Não é ninguém. Você pode ser quem você for. Você pode ser o mais poderoso dos homens na terra. Manda para aquele lá da Rússia, lá, aqueles outros lá, que tinham aí. Não é vocês o dono da vida. A ganância de todos é que faz tudo isso. Deus está satisfeito com tudo isso, com tantos inocentes mortos por causa da ganância dos homens? E ainda tem gente que diz que não tem um lago de fogo onde Deus cobrará vingança? É muito difícil, viu? Viver nesse engano, viver nessa falsidade religiosa, porque nem religião é uma falsidade religiosa. É preparar os seus lombos para se arder no fogo e enxofre. A vida pertence a Deus. No capítulo de número 2 de Jó. Dá uma olhada aqui. A segunda prova de Jó. Versículo de número 1. Em outro dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante ele. E diz o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: pelo tudo o que o homem tem, dar pela sua vida. Mas estende a tua mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupe-lhes a vida. Aqui está. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E está matando, roubando e destruindo em abundância. E como está, não? Quanto mais gente, mais sangue derramado, mais peste, mais ruína, mais doença, mais desastre, mais tantas pragas e tantas coisas ruins. Satanás está se aproveitando. Por quê, queridos? Porque o homem não mostra obediência a Deus. Aqui está o serviço da obediência. Aqui está a obediência. Se esse homem não fosse obediente a Deus, nem esse teste, nem essas provas aqui teria vindo a ele. Teria morrido nas suas concupiscências, na sua desobediência. Deus nem lembrava. Mas Deus, tirando exemplo de o que era obediente e chamando o povo à obediência e mostrando ao povo o transgressor, o usurpador, o enganador, o mentiroso, o falso, que é Satanás, que está aí nas igrejas, operando, usando a vida dos homens em todas as camadas daqueles que não querem obedecer. Olha aqui, ó. Jesus mostra
como um fato real a todos nós o que é obedecer, o que é servir, o que é conservar a lei, o que é guardar os mandamentos do Senhor. Isso é servo. Isso é obediência. Isto é obra de Deus. Isto é serviço a Deus. Mas esse comércio religioso que está aí, não. Fora estás dos planos de Deus. Sem o Espírito, sem vida. Fala o que quiser comigo. Vocês vão perder o tempo de vocês falar comigo, viu? Vocês vão perder o tempo de vocês vir contra mim. Porque o que eu falo, pode examinar os vídeos, de um tem 135 vídeos, examina todos. Examina todos. E veja, o que eu falo, meu querido, não falo por mim mesmo, mas por aquele que me enviou a falar. Embora tendo todas as minhas falhas, tanto para ler, como para pregar, e sem santidade. Porque preciso me santificar para ver a glória de Deus. Sem fé e santidade não agrada a Deus, é o que a Bíblia diz. Então, dá uma olhada no que diz aqui Jó, no que diz Deus para Satanás. Satanás matando, roubando e destruindo. Quem Deus quer? Quem Deus não quer que ele mata, ele não mata. Portanto, meu querido, você não. O poder da vida e da morte está com Cristo. Armamento, não. Você não. Você não é o dono da vida. Não foi você que colocou o sangue escorrendo na veia, não, tá? Nas veias do ser humano. Não. Não foi você que fez isso. Quem fez isso foi Deus. Você não. Então, Deus está dizendo aqui. Faça. Ele está no teu poder, está no teu comando, está nas tuas mãos para atingir. Mas a vida é minha. Quem manda na vida sou eu. Não tire. Não toque. É o que o Senhor está dizendo. Portanto, meus amados, obedecer o Evangelho, obedecer os mandamentos, é a maior virtude que você pode ter no reino de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a ordenança é essa. E de Mateus até Apocalipse, ficou um pouco mais rígido a obediência aos mandamentos. E você vai ver, quando nós falarmos das leis que foram tiradas, das leis que vieram desde Abraão, e quando chegou a Moisés acrescentou mais algumas, as leis que se você não observar, você vai confundir, você vai misturar. Por exemplo, Paulo dizendo, no capítulo de número 3 de Gálatas. Paulo, que vocês tanto acusam, né? Que ele não observava os mandamentos, não guardava os mandamentos e mandou que pudesse violar os mandamentos, né? Diz aqui o apóstolo: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então aqui está, queridos. Paulo traz o assunto da lei e as pessoas e os pregadores, ao ler isso aqui, eles misturam. Paulo está falando aqui em dois sentidos. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. De que lei Paulo falou? Aqui. E aí que está. Você vai saber quando nós terminarmos os mandamentos e entrarmos nas leis que foram tiradas, que foi aplicada e que foi tirada pós-Cristo. Você saberá. Aí ele diz aqui, ó, olha aí, ó, todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que
não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você está embaixo da maldição da lei, de que lei? Aquela lei que durava até Cristo. Por quê? Porque ali dizia, é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ali dizia que você tinha que ser comprado por dinheiro, aquele que não pertencia à linhagem de Israel, era ser comprado como escravo. Tudo isso estava ali, naquela lei. Você vai saber qual é a lei, quais são elas e que foram tiradas. Você sabe muito bem que Paulo jamais falaria da parte dele mesmo. Não, queridos, jamais. E aí a parte B do versículo diz que não permanece nas obras da lei do livro. Olha aí, ó. Olha que coisa linda que Paulo diz aqui. Pois está escrito que maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Que livro da lei? Aquelas 2 tábuas que Moisés trouxe no monte, com 10 mandamentos e a lei que lá está: não adulterarás, não roubarás, não levantar falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, honra a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, deixa a cobiça, tudo isso. Os 10, não é só. Então, se Paulo como é que vocês podem dizer que Paulo negou os mandamentos? Bem, queridos, eu não consigo entender isso. Eu acho que eles brincam, né? Eles brincam. João 3, primeira carta de João 3. Esse versículo eu vou repetir ele sempre. Por quê? Porque é proveito, é a vida com Deus, é a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Todos os pastores, ou melhor, todos os apóstolos fez questão de conservar esse princípio. Capítulo de número 3, versículo 11. Primeira carta. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Olha aqui, ó. Você quer ser do maligno? Mate. Você quer ser igual Caim? Mate. Qual é o mandamento que Jesus disse? O primeiro. E o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, o que João está dizendo? Como é que vocês dizem que os apóstolos de Cristo não mandam guardar os mandamentos, queridos? E como você acredita nisso, irmão? E Jesus mandou guardar? Mateus 5. Observe que esse texto aqui de Mateus 5, eu estou sempre repetindo, tá? Por quê? Porque é bom e agradável. E você precisa obedecer. Todos nós. Diz-nos a Bíblia, versículo de número 17. Poderia ler do 13, mas eu vou ler do 17. Mateus 5, 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Então, como é que vocês falam que Jesus veio destruir os mandamentos? Lei e mandamento estão juntos. Não aparta. Se eu falar de lei, eu falo de mandamento. Se eu falar de mandamento, eu falo de lei, no que diz respeito os mandamentos dados por Deus a Moisés. Aí ele diz aqui o 18. Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei
sem que tudo seja cumprido. A Bíblia repete a mesma coisa em outras versões. Eu vou ler só essa aqui, para você ver que está dizendo a mesma coisa, que não muda. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. E Jesus disse aqui a mesma coisa. Dá uma olhada. Mateus 5, e no versículo de número 17. Ele diz: não pensei que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Percebe? Tudo tem que cumprir. Tudo tem que ser obedecido. Tudo tem que ser guardado. Tudo tem que ser ensinado. Olha aqui, ó, Jesus dizendo, no versículo de número 19: qualquer que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus, dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui está, pastor. Você que diz que Jesus violou as leis, você é um fariseu. Ou melhor, você é pior do que um fariseu. Porque o fariseu procurava ocasião para acusar Jesus. Mas ocasiões que ele procurava dentro dos mandamentos, para ver se Jesus negava os mandamentos. E você nega. E disse que ele ensinou a não cumprir os mandamentos. Como você tem essa coragem, hein? Você é corajoso, rapaz. Mas a tua coragem se transformará em fumaça e enxofre, se tu não te arrepender a tempo. Cuidado, porque pode não ter mais tempo. Isso pode virar blasfêmia contra o Espírito e você não tem mais chance de se arrepender. E ele diz: se não exceder, se você não melhorar, se você não for melhor do que os escribas e fariseus, querido, olha o que Jesus está dizendo aqui. Aí o 21 ele diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Depois você saberá o que significa essas palavras aqui: tolo, raca. Jesus está dizendo que a sentença daqueles que nega os mandamentos. Vai continuar negando? Vai continuar pregando e acusando Jesus que os mandamentos foram tirados e que ele não ensinou os mandamentos? Vai, teólogo. Então continua. Pode continuar. Você que está ouvindo isso, vai pela cabeça deles? Diz que ele está certo só porque você quer ter uma vida do jeito que você acha que deve ter, e dentro das igrejas dizendo que é crente, dizendo que é servo a Deus, dizendo que o Espírito está com vocês? Não se iluda, meu querido. Bobo sou eu e não Jesus.
Pecador sou eu e não o Espírito Santo. Quem pode cometer falha na palavra sou eu e não o Senhor, e não o Espírito Santo. Não se iluda. Vai pela conversa do teu padre, do teu pastor, do teu bispo, do teu apóstolo, do teu reverendo e da tua religião, de qualquer ordem, de qualquer tipo de religião. Vai por elas e você vai ver o teu fim. Se você imaginasse, fizesse pelo menos ideia do que é cair num lago de fogo e enxofre, sem ter socorro de ninguém. Aqui você sofre alguma coisa, você vai no médico, você vai numa benzedeira, você vai na igreja, você vai em algum lugar buscar algum socorro. Mas no dia que você cair no lago de fogo, todos aqueles que não obedeceram estão lá junto com você. Satanás, seus demônios, todos aqueles que não obedeceram. Se eu não obedecer, do mesmo jeito, não tem bonitinho no reino dos céus. Não tem privilegiados. Eu estou pregando, mas se não obedecer, queridos, não adianta. Viram o que eles disseram? Expulsamos o demônio em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. O que Jesus disse para eles? Não te conheço. Praticais a iniquidade, maldito para o fogo eterno. Olha o que Jesus disse para eles. E para nós, para eu aqui, se eu não obedecer o mandamento, a palavra de Deus, o que Jesus disse. Portanto, meu querido, observa a Bíblia, observa a palavra de Deus, sai da mesmice deles, tira as máscaras, vem para o Evangelho, vem para Cristo, para que Cristo possa te salvar. Amém? Tem oportunidade, Ele nos ama, Ele disse, estarei convosco sempre, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Clama a mim e responder-te-ei. Na angústia, você clama. No sofrimento, você clama. Ele está com você. Amém? Confia nele. Creia nele. Ele te dá força para obedecer. Você pode. Quem diz que você não pode é aquele que disse que Jó ia negar. Mas aquele que diz que estava com Jó, disse: eu estou com você. Eu te capacito, eu te fortaleço, eu vou te prover tudo, eu vou te sustentar com a destra da minha justiça, segura em minhas mãos que eu estou contigo. Ele mesmo te toma pelas mãos, não é você que toma a mão dele, é ele que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo. O Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, não tem motivo para você dizer que não pode. Quem falou que não pode foram os pregadores, e você foi atraído por esse fracasso porque você gosta do mundo, você gosta da carne, você gosta da consciência, você gosta das ilusões desse mundo, por isso você faz isso. Mas tem tempo, meu querido. Cristo ainda não voltou e não vai voltar por enquanto, tem muita coisa para se cumprir, mas vai voltar. Mas antes dele voltar, observa as tribulações e a besta e o falso profeta que está chegando aí, o anticristo, assentando o seu trono. Observe, porque se você ainda estiver vivo, você vai passar pelas provações dele. Não tem bonitinho, não tem bonzinho, não existe essa história de você subir antes de Cristo, voltar às escondidas. Isso é para Deus covarde, Deus que não existe. Para com isso. Vem para o Evangelho e acredite. Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Quem negar um só mandamento, ou um tio e um jota, você viu Cristo falar em todos os evangelhos, está negando o reino. E você será condenado. Não faça isso. Você é de Deus. Ele te chamou. Ele te alcançou. No dia que você se arrependeu e veio a Cristo, teve festa no céu, a Bíblia diz isso. Vai negar os mandamentos só porque o seu teólogo está falando? Os seus pastores estão ensinando? Foge, meu querido. Vem para a verdade. É difícil? É difícil. É muito difícil ser cristão, irmãos. É muito difícil ser crente, não é brinquedo. Os mandamentos não são penosos, diz João, mas Jesus diz: vinde a mim, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descansos para vossas almas. Aí o Senhor diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sai do jugo do mundo, onde você não está mais suportando, e vem para o jugo e o fardo que Jesus vai te dar, e Ele vai te capacitar. Confia, creia e sirva. Ele quer você, Ele não abre mão de você. Amém? Ora comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Seu amor, pela Sua graça, pelas Suas muitas misericórdias.
Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela obra do teu Espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de te servir. Obrigado por nos dar o privilégio da tua palavra. Essa bendita palavra. Esses 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés para a salvação de Israel, para a salvação de toda a humanidade que obedecer. Desde Gênesis, Apocalipse, desde Adão, até o último que haverá de nascer, antes da tua volta, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te peço a tua bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, sobre as nossas autoridades, Pai, sobre a nossa juventude, sobre os nossos médicos, a medicina de uma forma geral, Pai, sobre os que estão na prisão, sobre os que estão lá embaixo dos viadutos, na Cracolândia, os que estão entregues aos vícios, os feiticeiros, macumbeiros, espíritos, mesa brancos, cartomantes, xanxano-rei, budista, kardecista, todos eles são seres humanos, Pai, te pertencem, tu os ama, são teus, salva-os. Os pastores, de uma forma geral, os que se diz apóstolo, que se diz ser missionário, e os que são, e também os que não são, alcança, usa de misericórdia para com todos. Em cada esquina, enquanto eu oro, Pai, ou em muitas esquinas das ruas de cada cidade, dessa nação ou de todas as nações, enquanto estou orando, tem um caído, acabou de levar um tiro, uma facada, nas rodovias, nos faróis, nos trânsitos, tem alguns mortos, sangue derramado. Tudo isso é a rebeldia do homem, a desobediência a ti, o desrespeito à tua lei, à tua palavra e aos teus mandamentos, o desagrado em tudo, a falta de temor e de respeito para com o Senhor, e o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, Pai. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, sara a nossa terra, Pai, porque a nossa nação está entregue, Senhor. Por mais que aqueles que dizem ser crentes dizem que não, o que eu estou dizendo aqui, a nossa nação está entregue na mão do maligno. Tu disse, o mundo jaz do maligno. Tu diz em João 14, eis aí o príncipe desse mundo. É ele o príncipe desse mundo. Mas graças te damos, Pai, porque como tu diz para ele mesmo, o príncipe desse mundo, a vida me pertence, não toca. Graças a Deus por isso. Graças te damos por isso. Por isso é que nós oramos. O mundo está na mão dele, mas as vidas são tuas. Alcança, liberta e salva. Porque se permanecer no seu pecado, vai acontecer o que tu diz em Ezequiel. Toda alma me pertence, mas a alma que pecar, essa morrerá, essa perecerá. Obrigado, bendito Deus, autor da vida, santo, irrepreensível, soberano, altíssimo e todo-poderoso. Nós te glorificamos pela tua palavra. Nós te exaltamos e te bendizemos hoje e para todos sempre. Receba adoração e louvor e toda gratidão, pois quem é rei tem que reinar. Tu és rei, reina, soberano rei. Reina, soberano rei. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz, até o nosso próximo vídeo.